Um homem começa a sentir coceira intensa no pé, que evolui para dor e inchaço. Ao procurar atendimento, os médicos encontram uma estrutura endurecida sob a pele. Ao abrir, descobrem um bicho de pé que havia se desenvolvido de forma anormal, criando raízes profundas no osso. A infecção já estava comprometendo a circulação da perna, e ele quase precisou amputar. A vida, em sua dança cotidiana, muitas vezes se manifesta através de sensações sutis, quase imperceptíveis, que se infiltram em nossa rotina sem alarde. Um formigamento passageiro, uma leve irritação, um desconforto que a mente apressada descarta com um aceno de cabeça, atribuindo ao cansaço ou à pressa do dia. Para Elias, um homem de meia idade cuja existência era definida pela previsibilidade reconfortante de seus dias, essa negligência começou de forma tão inócua quanto o roçar de uma folha seca contra a pele. Uma coceira persistente em seu pé direito, um incômodo que ele atribuía a uma meia mal ajustada ou ao calor do verão que teimava em se instalar. Ele a ignorava, concentrado nas metas do trabalho, nas contas a pagar, nos pequenos rituais que compunham seu mundo. A terra sob seus pés, antes uma base sólida, começava a apresentar fissuras invisíveis, mas Elias, imerso em sua própria existência, não as percebia. O mundo exterior, com suas maravilhas e perigos, parecia distante, um eco abafado pelas preocupações mais imediatas e tangíveis. Sua rotina, um labirinto de hábitos confortáveis, oferecia um refúgio contra a imprevisibilidade, e ele se agarrava a ele com a tenacidade de quem teme o desconhecido. O pé, um mero membro, não era senão um detalhe em sua narrativa pessoal, um elemento secundário em um enredo familiar e previsível. No entanto, a natureza, em sua sabedoria implacável, tem o dom de desmantelar as estruturas mais sólidas com a força de um sussurro. O que começou como uma irritação trivial, uma sombra fugaz de desconforto, começou a ganhar corpo, a se manifestar com uma insistência que desafiava a negação. A coceira, antes um incômodo passageiro, transformou-se em uma dor aguda, lancinante, que irradiava do ponto inicial, tecendo uma teia de sofrimento através de seu pé. A pele, antes lisa, começou a inflamar, adquirindo um tom avermelhado e um inchaço alarmante. Elias tentou racionalizar, atribuindo a mudança a uma picada de inseto mais agressiva, talvez uma reação alérgica. Ele aplicou pomadas, tomou analgésicos, mas nada parecia deter a progressão implacável da dor. A cada dia que passava, o desconforto se intensificava, a inflamação se espalhava, e uma sensação de apreensão, fria e desconhecida, começava a se instalar em seu peito. As noites tornaram-se um tormento, com a dor latejante roubando-lhe o sono, e os dias, uma luta constante contra a agonia que o impedia de se concentrar em qualquer coisa que não fosse sofrimento em seu pé. A previsibilidade de sua vida desmoronava, substituída por uma incerteza aterradora. A pequena fissura na terra sob seus pés havia se alargado, ameaçando engoli-lo. A fragilidade de seu corpo, antes uma abstração, tornava-se uma realidade palpável, um lembrete sombrio de sua própria mortalidade. A esperança de que tudo voltasse ao normal se esvaía como fumaça ao vento, e em seu lugar, uma sombra sinistra começava a se projetar sobre o futuro. A busca por alívio levou a um consultório médico, onde a esperança era uma chama tênue, mas ainda acesa. O exame inicial, superficial e rápido, sugeriu uma infecção comum, algo que a medicina moderna poderia facilmente erradicar. Um ciclo de antibióticos, repouso e cuidados básicos, e tudo voltaria ao seu devido lugar. Elias aceitou o diagnóstico com um alívio cauteloso, agarrando-se à promessa de recuperação. No entanto, a realidade, como tantas vezes acontece, se revelou mais complexa e perversa do que qualquer suposição inicial. Os medicamentos não surtiram o efeito esperado. A dor persistia, o inchaço aumentava e uma rigidez desconcertante começava a se instalar em seu tornozelo. A pele, antes apenas inflamada, agora parecia esticada ao limite, translúcida o suficiente para revelar um contorno sombrio sobre a superfície. Foi durante uma consulta de acompanhamento, quando a frustração e o desespero começavam a nublar o julgamento do médico, que a verdade, em toda a sua crueldade, foi revelada. Um exame mais aprofundado, uma radiografia detalhada, desvendou o que se escondia sob a pele e a carne. Não era uma infecção bacteriana comum. Algo mais insidioso, algo orgânico e vivo, havia se alojado em seu corpo. Uma massa endurecida, calcificada,
que parecia ter se fundido ao próprio osso, uma presença alienígena que se alimentava de sua vitalidade. A coceira, a dor, o inchaço, tudo eram sintomas de uma invasão que se aprofundava, uma batalha silenciosa travada nas profundezas de seu ser. O inimigo não era um parasita comum, mas uma criatura que, em vez de buscar uma saída, havia decidido se enraizar, tornando-se parte de sua própria estrutura óssea. A descoberta de Elias foi a porta de entrada para um pesadelo vivo, um mundo onde a linha entre o corpo e a ameaça se tornava indistinta. A massa endurecida sob sua pele não era um simples parasita, mas um bicho de pé, uma entidade que, desafiando as leis naturais, havia se calcificado, fundindo-se ao osso do seu pé direito. Essa fusão macabra transformou o que deveria ser uma infecção tratável em uma crise de vida ou morte, onde a própria integridade de seu membro estava em jogo. A circulação sanguínea, vital para a sobrevivência do tecido, estava severamente comprometida, estrangulada pela expansão implacável da criatura. A ameaça de amputação, antes um pensamento distante e abstrato, agora pairava sobre Elias com a concretude de uma sentença. Cada batimento cardíaco em sua perna era um lembrete da batalha que se travava internamente, uma luta contra um inimigo que não podia ser visto, mas cuja presença era sentida em cada pulsação de dor e em cada centímetro de inchaço. A vida de Elias estava, literalmente, por um fio, dependente da capacidade da medicina de combater o inimigo que desafiava sua compreensão e de reverter um processo que parecia inexorável. A corrida contra o tempo havia começado, não apenas para salvar um membro, mas para preservar a própria vida, para arrancar a garra da morte que se apossara de seu corpo. A luta de Elias contra a criatura que se enraizara em seu pé era um teste brutal de sua resiliência e de sua fé na própria capacidade de sobreviver. A cada dia, as batalhas se tornavam mais intensas. A dor, antes pontual, agora era uma constante, um rugido surdo que ecoava através de sua perna, limitando seus movimentos, roubando-lhe a paz. O inchaço, outrora alarmante, agora era uma deformidade grotesca, a pele esticada e brilhante sobre a massa endurecida que se expandia insidiosamente. Os médicos, perplexos diante da agressividade da natureza incomum da infestação, exploravam todas as opções, mas a calcificação da criatura no osso tornava qualquer intervenção cirúrgica um risco imenso, com a possibilidade de danos irreversíveis aos nervos e vasos sanguíneos. A cada tentativa de tratamento, Elias sentia seu corpo protestar, sua resistência se elevada ao limite. A confiança que depositara na ciência começava a vacilar, substituída por uma sensação de impotência crescente. Ele se via em um estado de constante vulnerabilidade, onde a mais simples tarefa se tornava um desafio monumental. A vida, que antes fluía com uma certa previsibilidade, agora era um campo de batalha, onde cada momento era uma luta pela preservação de sua integridade física. A sombra da amputação, que antes pairava como uma ameaça distante, agora se tornará uma possibilidade palpável, um espectro que o assombrava em seus momentos de maior fragilidade. A questão que ecoava em sua mente, em meio à dor e ao desespero, era se ele seria capaz de encontrar a força interior necessária para enfrentar esse inimigo invisível e para resistir à tentação de sucumbir ao desespero. O ponto de virada na jornada de Elias não foi um evento súbito, mas uma mudança gradual, porém implacável, na percepção da gravidade de sua condição. Os tratamentos convencionais falharam em conter a invasão. A criatura, em sua resiliência aterradora, parecia se adaptar a cada nova tentativa de erradicá-la, fortalecendo sua aderência ao osso. A dor se intensificou a um nível insuportável, e os sinais de comprometimento circulatório tornaram-se mais evidentes. A perna de Elias começou a perder a sensibilidade, adquirindo uma coloração azulada e fria ao toque. A incerteza médica deu lugar a uma decisão drástica. A amputação se tornou a única opção viável para salvar sua vida. Essa revelação, proferida com pesar pelo cirurgião, foi o estupim que acendeu em Elias uma nova determinação. Ele se recusou a aceitar a perda de seu membro como um destino inevitável. A ideia de viver sem a perna, de ver sua vida drasticamente alterada pela deficiência, era um pensamento que ele não conseguia suportar. Em vez de se entregar ao desespero, Elias decidiu cruzar um limiar, um ponto de não retorno em sua luta. Ele buscou alternativas, mergulhando em pesquisas, explorando tratamentos experimentais e métodos alternativos que a medicina tradicional considerava marginais. Essa busca o levou a um caminho árduo e incerto, onde cada passo era um risco, mas também uma fagulha de esperança.
Ele estava entrando em um território desconhecido, abandonando a segurança da abordagem médica convencional em favor de uma luta mais pessoal e desesperada contra a criatura que o consumia. Sua decisão de não aceitar a amputação foi o ato de atravessar o limiar, abandonando seu mundo comum de tratamentos conhecidos para enfrentar o desconhecido em busca de uma salvação que parecia cada vez mais improvável. A busca de Elias por uma alternativa à amputação o lançou em um turbilhão de testes e dilemas morais. Ele se viu confrontado com promessas de curas milagrosas, oferecidas por indivíduos que exploravam sua vulnerabilidade em troca de somas exorbitantes. A tentação de acreditar em soluções fáceis era imensa, mas a experiência o ensinara a desconfiar de atalhos. Cada passo em falso poderia significar a perda de tempo precioso, o agravamento de sua condição, ou pior ainda, a aceitação de práticas perigosas. Ele encontrou aliados inesperados em sua jornada, um antigo médico aposentado, com um conhecimento profundo de parasitas terapias alternativas, e uma comunidade online de pessoas que enfrentavam desafios de saúde semelhantes, oferecendo apoio e compartilhando experiências. Esses aliados, embora não pudessem oferecer uma cura garantida, forneceram a Elias o conhecimento e o encorajamento necessários para continuar. No entanto, os inimigos também se manifestaram, não como vilões caricatos, mas como indivíduos que, em sua própria ignorância ou egoísmo, tentavam minar sua esperança. Alguns médicos descartaram suas buscas como delírios, enquanto outros o alertaram sobre os perigos de se afastar do tratamento convencional. Elias teve que aprender a discernir a verdade da falsidade, a esperança genuína da exploração cruel. Ele enfrentou o dilema de confiar em sua intuição, em seus novos aliados, mesmo quando as evidências científicas pareciam apontar em outra direção. A fragilidade de sua perna, a dor constante e a pressão para tomar uma decisão se intensificavam, testando não apenas sua força física, mas também sua convicção e sua capacidade de discernimento moral. Ele precisava encontrar o equilíbrio entre a prudência e a ousadia, entre a cautela e a necessidade de agir. O clímax da luta de Elias contra a criatura calcificada em seu pé se aproximava, um momento de verdade e sacrifício que definiria seu destino. Guiado pelo médico aposentado e munido de um conhecimento recém-adquirido sobre a biologia incomum do parasita, Elias preparou-se para o que seria o seu teste final. A aproximação da caverna mais profunda, o procedimento experimental que prometia erradicar a criatura sem a necessidade de amputação, foi marcado por uma ansiedade palpável. A esperança, misturada a um medo primordial, pairava no ar. O procedimento em si foi um ato de fé e coragem. Sob anestesia local, com a perna exposta e a criatura visível como uma protuberância endurecida e invasiva, o médico realizou um trabalho meticuloso. A remoção da massa calcificada foi um processo agonizante, onde cada corte, cada raspagem no osso, era uma batalha contra a resistência tenaz do parasita. Elias sentiu a dor, mas também uma força interior que o impulsionava a suportar. O momento culminante, o ordeal, foi a extração final da criatura, um fragmento de osso calcificado que se soltou com um estalo seco, revelando a cavidade que a criatura havia escavado em seu próprio osso. Foi um momento de horror e de alívio simultâneos. A recompensa, o Seizing the Sword, não foi o objeto físico, mas a própria posse de sua perna, a confirmação que a batalha havia sido vencida. A criatura, finalmente exposta e removida, era uma massa fria e dura, um testemunho silencioso da batalha travada. A resolução do subplot, como o apoio de sua família e amigos e a superação de suas próprias dúvidas, culminaram neste momento, amplificando a mensagem de resiliência e a importância da perseverança diante das adversidades mais sombrias. A remoção da criatura calcificada do pé de Elias não marcou o fim de sua provação, mas o início de uma nova fase de sua jornada, a lenta e dolorosa recuperação. A perna, embora salva da amputação, carregava cicatrizes profundas do conflito. A cavidade no osso, o tecido danificado e a fragilidade residual exigiam um longo período de reabilitação. Elias precisou aprender a andar novamente, a adaptar-se aos novos limites de seu corpo. As cicatrizes físicas eram visíveis, um lembrete constante do pesadelo que ele havia enfrentado, mas as cicatrizes psicológicas eram igualmente profundas. A experiência o transformou, deixando com uma nova apreciação pela fragilidade da vida e uma compreensão mais profunda de sua própria força interior.
Ele refletiu sobre os eventos com uma clareza recém-descoberta, reconhecendo a importância da perseverança, da busca por conhecimento e do apoio daqueles que o amavam. A estrada de volta para uma vida normal era árdua. A fisioterapia era exaustiva e a constante ameaça de infecção ou de complicações exigia vigilância contínua. Ele aprendeu que a cura não era um destino, mas um processo contínuo, repleto de altos e baixos. A perna salva era um testemunho de sua resiliência, mas também um lembrete das batalhas que ainda precisariam ser travadas contra as sequelas de sua experiência. Elias, transformado pela batalha contra a criatura que se enraizou em seu pé, retornou ao seu mundo comum, mas não era mais o mesmo homem que outrora conhecia. Cada passo que dava carregava a memória daquela experiência extrema, e cada cicatriz em sua perna era um lembrete silencioso da luta que enfrentará. Mas, paradoxalmente, essas marcas físicas e emocionais não eram sinais de derrota, eram medalhas invisíveis da resiliência e da força que ele descobrira dentro de si mesmo. A experiência o havia lapidado, esculpindo nele uma coragem e uma sabedoria que antes estavam adormecidas, despertando um entendimento profundo sobre a fragilidade e a força da vida humana. A perna salva, embora marcada, tornou-se um símbolo palpável de sua vitória, não apenas sobre a criatura invasora, mas sobre o medo, a incerteza e o sofrimento prolongado que ameaçavam sua existência. Elias percebeu que a verdadeira ressurreição não vinha de um momento dramático ou de um clímax heróico, mas a capacidade de retomar sua vida, de reintegrar-se ao cotidiano com um propósito renovado e de transformar o trauma em aprendizado. Cada gesto, cada movimento cotidiano carregava o peso de sua experiência, mas também a certeza de que ele poderia superar adversidades aparentemente insuperáveis. Movido por essa nova perspectiva, Elias transformou sua dor e seu medo em uma missão: tornar-se defensor daqueles que enfrentam condições médicas raras, complexas e frequentemente incompreendidas. Ele começou a compartilhar sua história, não apenas como um relato de sofrimento, mas como um farol de esperança, mostrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, a persistência, a busca pelo conhecimento e a coragem podem abrir caminhos para a cura. Suas palestras, artigos e conversas com pacientes passaram a carregar uma autoridade única, uma combinação de experiência pessoal intensa e conhecimento técnico adquirido durante sua luta. O retorno com o Elixir, conceito que simboliza a transformação final na jornada do herói, encontrou expressão na própria vida de Elias. O Elixir que ele trazia não era uma poção mágica, mas a própria história de superação. Uma narrativa capaz de inspirar, educar e encorajar outros a enfrentarem seus próprios desafios. Ele não apenas salvou sua perna, ele encontrou uma maneira de usar sua experiência aterradora como ferramenta de mudança e esperança para outras pessoas. Cada pessoa que ouvia sua história sentia-se fortalecida, compreendendo que a adversidade não precisava ser o fim, mas podia ser o catalisador de um novo propósito. A trajetória de Elias transcendeu a experiência pessoal, tornando-se um testemunho vívido do poder da perseverança, da importância de buscar conhecimento e da força inabalável do espírito humano. Ele transformou a própria vulnerabilidade em uma ponte para ajudar os outros, mostrando que o medo e a dor, quando enfrentados com coragem e criatividade, podem gerar transformação profunda. Sua vida passou a ser uma mensagem contínua de esperança, de que, mesmo diante dos pesadelos mais sombrios e das circunstâncias mais ameaçadoras, a vida encontra caminhos para se reconstruir, a cura se manifesta em diversas formas, e a resiliência humana pode superar barreiras que pareciam intransponíveis. Assim, o legado de Elias não se limitou à própria sobrevivência. Ele se tornou um símbolo de que a coragem diante do desconhecido, aliada à busca incessante por soluções e à disposição de compartilhar experiências, pode iluminar caminhos para aqueles que ainda lutam em silêncio. Ele mostrou que cada desafio, por mais aterrador que seja, contém sementes de aprendizado e transformação, e que, quando essas sementes são nutridas com conhecimento, empatia e persistência, o resultado é uma vida que não apenas sobrevive, mas floresce, inspirando outros a acreditar que a esperança e a cura são sempre possíveis, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. A persistência de Elias em buscar uma saída para a condição de seu pé, uma vez que a amputação se tornou a diretriz médica, o levou a explorar um território de conhecimento que existia nas margens da medicina convencional.
Ao invés de aceitar passivamente a sentença, ele se aprofundou em estudos sobre parasitas incomuns e suas interações com o corpo humano, descobrindo relatos de casos onde organismos semelhantes haviam sido tratados com métodos que visavam mais a desestabilização do invasor do que sua erradicação direta. Uma linha de investigação particularmente intrigante focava em compostos naturais que, ao invés de serem tóxicos para o parasita, alteravam seu ciclo de vida ou sua capacidade de aderência ao hospedeiro. Ele se deparou com descrições de extratos vegetais que, segundo textos antigos e estudos preliminares em laboratório, induziam um estado de dormência em certas formas de vida parasítica, tornando-as inofensivas e permitindo que o corpo, gradualmente, as reabsorvesse ou as expelisse sem traumas. Essa nova perspectiva ofereceu um vislumbre de esperança, um caminho que parecia menos brutal do que a cirurgia radical proposta. A necessidade de encontrar um tratamento que pudesse preservar a integridade de seu membro era um motor poderoso, impulsionando a pesquisar em fontes que a maioria consideraria obscuras ou desprovidas de credibilidade científica. Adentrando esse campo de estudo menos explorado, Elias descobriu que a própria calcificação da criatura, um sinal de sua adaptação e resistência, poderia, paradoxalmente, ser explorada como um ponto fraco. A rigidez excessiva da massa, ao se fundir com o osso, criava uma estrutura que, embora forte, poderia se tornar quebradiça sob certas condições. A ideia era introduzir agentes que pudessem, sutilmente, desmineralizar ou enfraquecer essa camada calcificada, tornando-a mais suscetível a ser fragmentada e eliminada pelo próprio sistema imunológico do corpo, ou por intervenções mínimas. Essa abordagem exigia uma precisão cirúrgica e um conhecimento farmacológico que iam além do escopo da medicina de emergência, demandando um planejamento detalhado e a identificação de substâncias que pudessem atuar localmente sem causar danos sistêmicos. Ele se concentrou em compostos com propriedades quelantes e em enzimas específicas que haviam demonstrado, em pesquisas iniciais, a capacidade de interagir com depósitos minerais em contextos biológicos. A busca se tornou uma empreitada científica pessoal, onde cada nova descoberta era um passo à frente na corrida para salvar sua perna. A descoberta de um antigo tratado sobre medicina herbal, detalhando o uso de uma raiz específica encontrada em regiões remotas, ofereceu um novo foco para sua pesquisa. Essa raiz, segundo o texto, possuía propriedades que, quando preparada de uma maneira particular, induzia uma resposta no corpo que parecia estimular a reabsorção de crescimentos ósseos anômalos. A preparação envolvia um processo complexo de extração e fermentação, que exigia um conhecimento especializado para garantir a segurança e a eficácia. Elias, com a ajuda do médico aposentado, dedicou-se a replicar esse processo, enfrentando desafios logísticos e a escassez de informações confiáveis sobre a planta. A aplicação dessa terapia experimental exigiria um monitoramento constante e um ajuste fino, pois o risco de reações adversas era significativo. A própria natureza da criatura, enraizada no osso, sugeria que um tratamento que pudesse penetrar profundamente no tecido ósseo, sem danificá-lo, seria a chave para o sucesso. A possibilidade de que essa raiz pudesse, de alguma forma, despertar o osso para ejeitar o invasor calcificado era uma hipótese que o impulsionava. Agora, considere como essa busca por soluções não convencionais se alinha com a necessidade de uma abordagem multifacetada em situações de saúde complexas. Assim como Elias teve que ir além dos tratamentos padrão, muitas vezes a superação de desafios de saúde exige que os indivíduos explorem todas as avenidas disponíveis, combinando conhecimento médico estabelecido com abordagens complementares que possam oferecer benefícios únicos. A persistência em encontrar uma solução que preservasse a integridade física, sem comprometer a saúde geral, demonstra a importância de uma perspectiva holística. A sabedoria antiga, quando validada por investigações científicas rigorosas, pode oferecer caminhos inesperados para a cura. A história de Elias, nesse ponto, ilustra a necessidade de uma mente aberta e de uma determinação inabalável quando confrontado com o que parece ser um destino imutável. A jornada para encontrar a raiz específica e decifrar seu preparo representa a busca ativa por conhecimento e a disposição de investir tempo e esforço na procura por alternativas. A jornada de Elias na busca por uma solução que evitasse a amputação o levou a explorar o intrincado mundo da bioengenharia e das terapias regenerativas. Ele descobriu que a própria rigidez da massa calcificada, embora um obstáculo significativo, também oferecia um ponto de ancoragem para abordagens inovadoras.
Cientistas estavam desenvolvendo métodos para criar scaffolds ou ossos sintéticos, estruturas porosas que poderiam ser implantadas para guiar o crescimento de novo tecido ósseo, substituindo ou reparando áreas danificadas. A ideia era que, se a massa calcificada pudesse ser minimamente fragmentada, essas estruturas poderiam ser introduzidas para estimular a remodelação óssea, encapsulando, eventualmente, integrando os fragmentos remanescentes de forma inofensiva ou permitindo que o corpo os reabsorvesse mais eficientemente. Esse campo emergente da medicina oferecia uma esperança tangível, pois a tecnologia visava não apenas remover o problema, mas também restaurar a funcionalidade do membro. Ademais, Elias se aprofundou no estudo de terapias genéticas e celulares. Descobriu que pesquisas estavam em andamento para isolar células-tronco do próprio paciente. Em seguida, manipulá-las geneticamente para que produzissem fatores de crescimento específicos ou para que fossem mais resistentes a processos inflamatórios. A teoria era que, ao introduzir essas células modificadas na área afetada, elas poderiam acelerar a reparação do tecido ósseo e muscular, combatendo a inflamação persistente e promovendo a regeneração. Essa abordagem, ainda em estágios experimentais para condições tão complexas, representava um salto quântico em relação aos tratamentos convencionais, focando na capacidade intrínseca do corpo de se curar, mas com um impulso tecnológico direcionado. Outra faceta fascinante que Elias encontrou foi o desenvolvimento de novas técnicas de imagem molecular. Em vez de depender apenas da radiografia tradicional, que mostrava a estrutura óssea, essas novas tecnologias permitiam visualizar a atividade metabólica e celular dentro do tecido. Isso significava que seria possível monitorar a resposta da criatura a qualquer tratamento experimental em tempo real, observando se ela estava se tornando menos ativa, se a inflamação estava diminuindo em nível celular ou se a calcificação estava sendo afetada. Essa capacidade de ver o que estava acontecendo em um nível microscópico era crucial para ajustar as terapias de forma dinâmica e eficaz, adaptando o tratamento às respostas específicas do corpo de Elias. Consequentemente, Elias percebeu que a solução para seu problema provavelmente não residiria em uma única terapia, mas em uma combinação sinérgica de abordagens. Assim como o maestro coordena diferentes instrumentos para criar uma sinfonia, ele precisaria orquestrar um plano que integrasse o conhecimento da medicina herbal, a bioengenharia de scaffolds e as terapias celulares e genéticas. Essa visão integrada, embora ambiciosa e repleta de incertezas, representava a última e mais promissora fronteira em sua luta pela sobrevivência. Agora, considere como essa abordagem multifacetada se aplica quando você enfrenta desafios que parecem intransponíveis. A chave reside em não se limitar a uma única ferramenta, mas em buscar uma combinação de estratégias que, juntas, possam superar a complexidade do problema. A descoberta de métodos de liberação controlada de medicamentos também abriu novas perspectivas. Em vez de administrar substâncias sistemicamente, o que poderia causar efeitos colaterais indesejados, Elias explorou a possibilidade de encapsular os agentes terapêuticos em nanopartículas ou microesferas biodegradáveis. Essas partículas poderiam ser projetadas para liberar o medicamento diretamente na área afetada, em uma taxa controlada ao longo do tempo. Isso não só maximizaria a eficácia do tratamento, direcionando para o local exato da invasão, mas também minimizaria a exposição de outras partes do corpo aos compostos, reduzindo significativamente o risco de toxicidade. A precisão dessa abordagem era um avanço notável, transformando a administração de medicamentos de um evento bruto em um processo altamente refinado e direcionado. Adicionalmente, Elias se deparou com a pesquisa em biomateriais inteligentes que respondem a estímulos específicos. Alguns desses materiais poderiam ser projetados para alterar suas propriedades em resposta a mudanças no pH, temperatura ou mesmo a sinais bioquímicos liberados pelas células inflamadas ao redor da criatura. Essa capacidade de sentir o ambiente local e ajustar sua resposta poderia ser aproveitada para otimizar a liberação de medicamentos ou para criar um ambiente menos propício à sobrevivência e proliferação do parasita. A ideia de um material que se adapta ativamente ao desafio, em vez de ser um componente passivo, era revolucionária. Por fim, a necessidade de monitoramento contínuo e adaptação do tratamento levou Elias a considerar a integração de sensores biomédicos implantáveis. Embora ainda em fase de desenvolvimento para aplicações tão invasivas, a possibilidade de ter dispositivos minúsculos monitorando marcadores inflamatórios, níveis de oxigênio e a integridade do tecido ósseo em tempo real
transmitindo esses dados para uma equipe médica, representava o ápice da medicina personalizada. Essa vigilância constante permitiria intervenções rápidas e precisas, garantindo que o tratamento permanecesse o mais eficaz possível e que quaisquer complicações fossem detectadas e tratadas antes de se tornarem críticas. A busca de Elias se transformou, assim, em uma exploração das fronteiras da ciência médica, onde a esperança residia na convergência de diversas disciplinas. A exploração de Elias levou a um campo emergente da medicina regenerativa, a bioimpressão 3D de tecidos ósseos. Ele aprendeu que, utilizando as próprias células do paciente, combinadas com biomateriais biocompatíveis que mimetizavam a matriz extracelular óssea, era possível imprimir estruturas tridimensionais complexas. Essas esculturas celulares poderiam ser projetadas para se encaixar precisamente na cavidade deixada pela remoção da criatura, servindo como um andame para o crescimento de novo osso. O processo envolvia a criação de um modelo digital preciso da área afetada, permitindo que a bioimpressora depositasse camadas de células e biomateriais com uma precisão micrométrica. O resultado esperado era a formação de um enxerto ósseo autólogo, biologicamente integrado e com potencial para restaurar completamente a estrutura e a função do membro. A vantagem dessa abordagem residia na sua capacidade de criar um substituto ósseo perfeitamente compatível, eliminando o risco de rejeição imunológica, um problema comum em transplantes de doadores. Além disso, Elias descobriu a promessa da terapia com fagos. Em vez de antibióticos tradicionais, que muitas vezes são ineficazes contra infecções bacterianas resistentes, se podem ter efeitos colaterais significativos. A terapia com fagos utilizava vírus específicos que atacavam e destruíam seletivamente bactérias patogênicas. Embora o parasita de Elias não fosse estritamente bacteriano, sua natureza calcificada e sua profunda integração ao osso sugeriam a possibilidade de que organismos que se adaptavam a ambientes mineralizados pudessem ter vulnerabilidades que pudessem ser exploradas por agentes biológicos direcionados. A pesquisa em fagos estava avançando para incluir a engenharia genética desses vírus, permitindo que eles fossem modificados para atingir uma gama mais ampla de micro-organismos ou para entregar compostos terapêuticos diretamente nas células-alvo. Elias imaginou um cenário onde fagos modificados poderiam ser introduzidos para enfraquecer a estrutura calcificada do parasita, tornando-o mais suscetível a ser removido ou a ser neutralizado por outras terapias. Outra área de grande interesse para Elias foi o desenvolvimento de compostos bioativos que poderiam ser integrados aos biomateriais utilizados na bioimpressão ou administrados localmente. Ele aprendeu sobre peptídeos de ligação ao cálcio, que poderiam modular a formação de cristais de hidroxiapatita, o principal componente mineral do osso. Esses peptídeos, se aplicados corretamente, poderiam não apenas promover a mineralização adequada do novo tecido ósseo cultivado no scaffold, mas também, de forma crucial, interferir na progressão da calcificação da criatura, talvez até promovendo sua dissolução. Essa estratégia visava criar um ambiente biológico que ativamente combatesse a progressão do parasita, ao mesmo tempo em que acelerava o processo de cura. A investigação de Elias também o levou a considerar a aplicação de campos eletromagnéticos pulsados, PEM, na regeneração óssea. Essa tecnologia, já utilizada em alguns contextos clínicos para acelerar a consolidação de fraturas, funcionava estimulando a atividade celular e o fluxo sanguíneo na área tratada. A hipótese era que, ao aplicar PEM de forma direcionada ao pé afetado, seria possível não só acelerar o crescimento do novo osso no scaffold bioimpresso, mas também interferir no metabolismo e na estrutura da criatura calcificada, potencialmente enfraquecendo sua aderência ao osso e facilitando sua remoção ou reabsorção. A combinação de PEM com outras terapias oferecia uma abordagem sinérgica, onde cada modalidade potencializava os efeitos das outras. Por fim, Elias se deparou com a pesquisa em nanomedicina e a entrega direcionada de fármacos. Ele descobriu que nanopartículas poderiam ser projetadas para encapsular agentes terapêuticos e serem ativadas por estímulos específicos presentes no local da infecção, como o pH ácido gerado pela inflamação crônica ou enzimas liberadas pelas células danificadas. Essa precisão na entrega garantia que o tratamento atingisse o alvo com máxima eficácia e mínima toxicidade sistêmica. A ideia de nanopartículas que pudessem penetrar na estrutura calcificada da criatura e liberar agentes que dissolvessem ou neutralizassem o parasita em seu interior representava um avanço extraordinário na luta contra ameaças biológicas profundamente enraizadas.
A busca de Elias o conduziu a um campo fascinante e ainda em desenvolvimento, o da engenharia de tecidos com o uso de organoides. Ele descobriu que era possível cultivar estruturas tridimensionais complexas que mimetizavam a arquitetura e a funcionalidade de órgãos ou tecidos específicos em laboratório. No caso de Elias, a perspectiva era criar mini-pés ou modelos ósseos que pudessem ser utilizados para testar a eficácia de diferentes terapias em um ambiente controlado antes de serem aplicados diretamente em seu corpo. Esses organoides, cultivados a partir de suas próprias células-tronco, poderiam replicar a interação entre o osso, os vasos sanguíneos e o tecido mole, permitindo observar como a criatura calcificada reagia a diferentes abordagens. Essa metodologia oferecia uma maneira de acelerar a descoberta de tratamentos mais seguros e eficazes, minimizando os riscos inerentes à experimentação em pacientes. Além disso, Elias mergulhou no estudo da imunoterapia, especificamente focada em modular a resposta inflamatória crônica que cercava a massa calcificada. Ele aprendeu que, em vez de tentar eliminar diretamente a criatura, uma estratégia alternativa seria reeducar o sistema imunológico do corpo para que ele deixasse de tratar a massa como um invasor estranho e passasse a tolerá-la ou mesmo a reabsorvê-la gradualmente. Isso envolvia a administração de agentes imunomoduladores específicos, que poderiam suprimir as vias inflamatórias que perpetuavam o ciclo de dor e dano tecidual. O objetivo era criar um ambiente local onde o corpo pudesse iniciar um processo de reparo e remodelação mais eficaz, sem a reação de defesa exacerbada que estava comprometendo a circulação e a integridade do osso. Outro avanço que capturou a atenção de Elias foi o desenvolvimento de novas técnicas de microcirurgia robótica. Ele descobriu que robôs cirúrgicos de alta precisão, equipados com instrumentos minúsculos e sistemas de imagem aprimorados, poderiam ser utilizados para realizar procedimentos minimamente invasivos com uma destreza sem precedentes. A ideia era que, em vez de uma incisão ampla, um robô poderia ser guiado para acessar a massa calcificada através de pequenos portais, permitindo a sua fragmentação e remoção com dano mínimo ao tecido circundante. Essa abordagem robótica prometia reduzir o tempo de recuperação, diminuir o risco de infecção e preservar a integridade vascular e nervosa da perna de Elias de forma muito mais eficaz do que a cirurgia convencional. A pesquisa de Elias também o levou a explorar a aplicação de terapias baseadas em ultrassom focado de alta intensidade, IFU. Ele aprendeu que essa tecnologia permitia a aplicação de ondas de ultrassom de alta energia em um ponto focal preciso, gerando calor e efeitos mecânicos que poderiam ser usados para destruir ou desintegrar tecidos anormais. A vantagem do IFU era sua capacidade de atingir alvos profundos sem a necessidade de incisões, oferecendo uma alternativa não invasiva para o tratamento de massas calcificadas. A precisão do feixe de ultrassom permitia que o tecido saudável ao redor fosse poupado, enquanto a criatura era alvo de uma destruição controlada. Por fim, Elias se deparou com a investigação sobre o uso de bacteriocinas, peptídeos antimicrobianos produzidos por bactérias, que demonstraram atividade contra uma variedade de micro-organismos, incluindo alguns que formam biofilmes e estruturas calcificadas. Embora o parasita de Elias não fosse uma bactéria, a possibilidade de que essas bacteriocinas pudessem ter um efeito secundário na desestabilização da matriz mineralizada que envolvia a criatura era intrigante. A ideia era que, ao enfraquecer essa barreira calcificada, as bacteriocinas poderiam tornar a massa mais suscetível a outras formas de tratamento, como a imunoterapia ou a remoção mecânica. Agora, considere como essa diversidade de abordagens, cada uma com suas próprias nuances e aplicações potenciais, se alinha com a necessidade de uma estratégia de tratamento adaptativa e multifacetada quando confrontado com um desafio de saúde complexo e recalcitrante. A busca de Elias por uma saída para a condição de seu pé, uma vez que a amputação se tornou a diretriz médica, o levou a explorar o intrincado mundo da bioengenharia e das terapias regenerativas. Ele descobriu que a própria rigidez da massa calcificada, embora um obstáculo significativo, também oferecia um ponto de ancoragem para abordagens inovadoras. Cientistas estavam desenvolvendo métodos para criar scaffolds ou ossos sintéticos, estruturas porosas que poderiam ser implantadas para guiar o crescimento de novo tecido ósseo, substituindo ou reparando áreas danificadas. A ideia era que, se a massa calcificada pudesse ser minimamente fragmentada, essas estruturas poderiam ser introduzidas para estimular a remodelação óssea, encapsulando, eventualmente,
integrando os fragmentos remanescentes de forma inofensiva ou permitindo que o corpo os reabsorvesse mais eficientemente. Esse campo emergente da medicina oferecia uma esperança tangível, pois a tecnologia visava não apenas remover o problema, mas também restaurar a funcionalidade do membro. Ademais, Elias se aprofundou no estudo de terapias genéticas e celulares. Descobriu que pesquisas estavam em andamento para isolar células-tronco do próprio paciente. Em seguida, manipulá-las geneticamente para que produzissem fatores de crescimento específicos ou para que fossem mais resistentes a processos inflamatórios. A teoria era que, ao introduzir essas células modificadas na área afetada, elas poderiam acelerar a reparação do tecido ósseo e muscular, combatendo a inflamação persistente e promovendo a regeneração. Essa abordagem, ainda em estágios experimentais para condições tão complexas, representava um salto quântico em relação aos tratamentos convencionais, focando na capacidade intrínseca do corpo de se curar, mas com um impulso tecnológico direcionado. Outra faceta fascinante que Elias encontrou foi o desenvolvimento de novas técnicas de imagem molecular. Em vez de depender apenas da radiografia tradicional, que mostrava a estrutura óssea, essas novas tecnologias permitiam visualizar a atividade metabólica e celular dentro do tecido. Isso significava que seria possível monitorar a resposta da criatura a qualquer tratamento experimental em tempo real, observando se ela estava se tornando menos ativa, se a inflamação estava diminuindo em nível celular, ou se a calcificação estava sendo afetada. Essa capacidade de ver o que estava acontecendo em um nível microscópico era crucial para ajustar as terapias de forma dinâmica e eficaz, adaptando o tratamento às respostas específicas do corpo de Elias. Consequentemente, Elias percebeu que a solução para seu problema provavelmente não residiria em uma única terapia, mas em uma combinação sinérgica de abordagens. Assim como o maestro coordena diferentes instrumentos para criar uma sinfonia, ele precisaria orquestrar um plano que integrasse o conhecimento da medicina herbal, a bioengenharia de scaffolds e as terapias celulares e genéticas. Essa visão integrada, embora ambiciosa e repleta de incertezas, representava a última e mais promissora fronteira em sua luta pela sobrevivência. Agora, considere como essa abordagem multifacetada se aplica quando você enfrenta desafios que parecem intransponíveis. A chave reside em não se limitar a uma única ferramenta, mas em buscar uma combinação de estratégias que, juntas, possam superar a complexidade do problema. A descoberta de métodos de liberação controlada de medicamentos também abriu novas perspectivas. Em vez de administrar substâncias sistemicamente, o que poderia causar efeitos colaterais indesejados, Elias explorou a possibilidade de encapsular os agentes terapêuticos em nanopartículas ou microesferas biodegradáveis. Essas partículas poderiam ser projetadas para liberar o medicamento diretamente na área afetada, em uma taxa controlada ao longo do tempo. Isso não só maximizaria a eficácia do tratamento, direcionando para o local exato da invasão, mas também minimizaria a exposição de outras partes do corpo aos compostos, reduzindo significativamente o risco de toxicidade. A precisão dessa abordagem era um avanço notável, transformando a administração de medicamentos de um evento bruto em um processo altamente refinado e direcionado. Adicionalmente, Elias se deparou com a pesquisa em biomateriais inteligentes, que respondem a estímulos específicos. Alguns desses materiais poderiam ser projetados para alterar suas propriedades em resposta a mudanças no pH, temperatura ou mesmo a sinais bioquímicos liberados pelas células inflamadas ao redor da criatura. Essa capacidade de sentir o ambiente local e ajustar sua resposta poderia ser aproveitada para otimizar a liberação de medicamentos ou para criar um ambiente menos propício à sobrevivência e proliferação do parasita. A ideia de um material que se adapta ativamente ao desafio, em vez de ser um componente passivo, era revolucionária. Por fim, a necessidade de monitoramento contínuo e adaptação no tratamento levou Elias a considerar a integração de sensores biomédicos implantáveis. Embora ainda em fase de desenvolvimento para aplicações tão invasivas, a possibilidade de ter dispositivos minúsculos monitorando marcadores inflamatórios, níveis de oxigênio e a integridade do tecido ósseo em tempo real, transmitindo esses dados para uma equipe médica, representava o ápice da medicina personalizada. Essa vigilância constante permitiria intervenções rápidas e precisas, garantindo que o tratamento permanecesse o mais eficaz possível e que quaisquer complicações fossem detectadas e tratadas antes de se tornarem críticas. A busca de Elias se transformou, assim,
em uma exploração das fronteiras da ciência médica, onde a esperança residia na convergência de diversas disciplinas. A exploração de Elias o conduziu a um campo fascinante e ainda em desenvolvimento, o da engenharia de tecidos com o uso de organoides. Ele descobriu que era possível cultivar estruturas tridimensionais complexas que mimetizavam a arquitetura e a funcionalidade de órgãos ou tecidos específicos em laboratório. No caso de Elias, a perspectiva era criar mini-pés ou modelos ósseos que pudessem ser utilizados para testar a eficácia de diferentes terapias em um ambiente controlado, antes de serem aplicados diretamente em seu corpo. Esses organoides, cultivados a partir de suas próprias células-tronco, poderiam replicar a interação entre o osso, os vasos sanguíneos e o tecido mole, permitindo observar como a criatura calcificada reagia a diferentes abordagens. Essa metodologia oferecia uma maneira de acelerar a descoberta de tratamentos mais seguros e eficazes, minimizando os riscos inerentes à experimentação em pacientes. Além disso, Elias mergulhou no estudo da imunoterapia, especificamente focada em modular a resposta inflamatória crônica que cercava a massa calcificada. Ele aprendeu que, em vez de tentar eliminar diretamente a criatura, uma estratégia alternativa seria reeducar o sistema imunológico do corpo para que ele deixasse de tratar a massa como um invasor estranho e passasse a tolerá-la ou mesmo reabsorvê-la gradualmente. Isso envolvia a administração de agentes imunomoduladores específicos, que poderiam suprimir as vias inflamatórias que perpetuavam o ciclo de dor e dano tecidual. O objetivo era criar um ambiente local onde o corpo pudesse iniciar um processo de reparo e remodelação mais eficaz, sem a reação de defesa exacerbada que estava comprometendo a circulação e a integridade do osso. Outro avanço que capturou a atenção de Elias foi o desenvolvimento de novas técnicas de imagem molecular. Em vez de depender apenas da radiografia tradicional, que mostrava a estrutura óssea, essas novas tecnologias permitiam visualizar a atividade metabólica e celular dentro do tecido. Isso significava que seria possível monitorar a resposta da criatura a qualquer tratamento experimental em tempo real, observando se ela estava se tornando menos ativa, se a inflamação estava diminuindo em nível celular, ou se a calcificação estava sendo afetada. Essa capacidade de ver o que estava acontecendo em um nível microscópico era crucial para ajustar as terapias de forma dinâmica e eficaz, adaptando o tratamento às respostas específicas do corpo de Elias. Nesse sentido, a aplicação de campos eletromagnéticos pulsados, PEM, na regeneração óssea apresentou-se como uma vertente particularmente promissora. Elias descobriu que essa tecnologia, já empregada clinicamente para acelerar a consolidação de fraturas, funcionava estimulando a atividade celular e o fluxo sanguíneo na área tratada. A hipótese era que, ao aplicar PEM de forma direcionada ao pé afetado, seria possível não só acelerar o crescimento do novo osso, mas também interferir no metabolismo e na estrutura da criatura calcificada, potencialmente enfraquecendo sua aderência ao osso e facilitando sua remoção ou reabsorção. A combinação de PEM com outras terapias oferecia uma abordagem sinérgica, onde cada modalidade potencializava os efeitos das outras. Em contrapartida, a pesquisa em nanomedicina e a entrega direcionada de fármacos revelou um caminho para otimizar a ação terapêutica. Elias se aprofundou em como nanopartículas poderiam ser projetadas para encapsular agentes terapêuticos se serem ativadas por estímulos específicos presentes no local da infecção, como o pH ácido gerado pela inflamação crônica ou enzimas liberadas pelas células danificadas. Essa precisão na entrega garantia que o tratamento atingisse o alvo com máxima eficácia e mínima toxicidade sistêmica. A ideia de nanopartículas que pudessem penetrar na estrutura calcificada da criatura e liberar agentes que dissolvessem ou neutralizassem o parasita em seu interior representava um avanço extraordinário na luta contra ameaças biológicas profundamente enraizadas. Por conseguinte, a necessidade de monitoramento contínuo e adaptação do tratamento levou Elias a considerar a integração de sensores biomédicos implantáveis. Embora ainda em fase de desenvolvimento para aplicações tão invasivas, a possibilidade de ter dispositivos minúsculos monitorando marcadores inflamatórios, níveis de oxigênio e a integridade do tecido ósseo em tempo real, transmitindo esses dados para uma equipe médica, representava o ápice da medicina personalizada. Essa vigilância constante permitiria intervenções rápidas e precisas, garantindo que o tratamento permanecesse o mais eficaz possível e que quaisquer complicações fossem detectadas e tratadas antes de se tornarem críticas. A busca de Elias se transformou, assim,
em uma exploração das fronteiras da ciência médica, onde a esperança residia na convergência de diversas disciplinas. Agora, considere como essa diversidade de abordagens, cada uma com suas próprias nuances e aplicações potenciais, se alinha com a necessidade de uma estratégia de tratamento adaptativa e multifacetada quando confrontado com um desafio de saúde complexo e recalcitrante. A exploração de Elias o conduziu a um campo fascinante e ainda em desenvolvimento, o da engenharia de tecidos com o uso de organoides. Ele descobriu que era possível cultivar estruturas tridimensionais complexas que mimetizavam a arquitetura e a funcionalidade de órgãos ou tecidos específicos em laboratório. No caso de Elias, a perspectiva era criar mini-pés ou modelos ósseos que pudessem ser utilizados para testar a eficácia de diferentes terapias em um ambiente controlado, antes de serem aplicados diretamente em seu corpo. Esses organoides, cultivados a partir de suas próprias células-tronco, poderiam replicar a interação entre o osso, os vasos sanguíneos e o tecido mole, permitindo observar como a criatura calcificada reagia a diferentes abordagens. Essa metodologia oferecia uma maneira de acelerar a descoberta de tratamentos mais seguros e eficazes, minimizando os riscos inerentes à experimentação em pacientes. Além disso, Elias mergulhou no estudo da imunoterapia, especificamente focada em modular a resposta inflamatória crônica que cercava a massa calcificada. Ele aprendeu que, em vez de tentar eliminar diretamente a criatura, uma estratégia alternativa seria reeducar o sistema imunológico do corpo para que ele deixasse tratar a massa como um invasor estranho e passasse a tolerá-la ou mesmo reabsorvê-la gradualmente. Isso envolvia a administração de agentes imunomoduladores específicos, que poderiam suprimir as vias inflamatórias que perpetuavam o ciclo de dor e dano tecidual. O objetivo era criar um ambiente local onde o corpo pudesse iniciar um processo de reparo e remodelação mais eficaz, sem a reação de defesa exacerbada que estava comprometendo a circulação e a integridade do osso. Outro avanço que capturou a atenção de Elias foi o desenvolvimento de novas técnicas de imagem molecular. Em vez de depender apenas da radiografia tradicional, que mostrava a estrutura óssea, essas novas tecnologias permitiam visualizar a atividade metabólica e celular dentro do tecido. Isso significava que seria possível monitorar a resposta da criatura a qualquer tratamento experimental em tempo real, observando se ela estava se tornando menos ativa, se a inflamação estava diminuindo em nível celular ou se a calcificação estava sendo afetada. Essa capacidade de ver o que estava acontecendo em um nível microscópico era crucial para ajustar as terapias de forma dinâmica e eficaz, adaptando o tratamento às respostas específicas do corpo de Elias. Nesse sentido, a aplicação de campos eletromagnéticos pulsados, PEM, na regeneração óssea revelou-se como uma vertente particularmente promissora e inovadora. Elias dedicou-se a estudar minuciosamente essa tecnologia, que já encontrava espaço em clínicas especializadas para acelerar a consolidação de fraturas em pacientes de todas as idades. Ele descobriu que os PEM funcionavam estimulando não apenas a atividade celular local, mas também promovendo um aumento do fluxo sanguíneo na região afetada, criando um ambiente bioquimicamente mais favorável para a regeneração óssea. Essa estimulação, embora aparentemente sutil, desencadeava uma cascata de respostas celulares que incluíam a proliferação de osteoblastos, desativação de fatores de crescimento, elementos cruciais para a reconstrução e fortalecimento do tecido ósseo. A hipótese de Elias era ousada. Ao aplicar os PEN de forma direcionada e controlada ao pé comprometido, não se trataria apenas de acelerar o crescimento do novo osso, mas também de interferir no metabolismo da estrutura anomala que se formara ali. Acreditava-se que essa tecnologia poderia enfraquecer a aderência da criatura calcificada ao osso, alterando suas propriedades físicas e químicas, tornando mais viável a remoção ou reabsorção da massa indesejada sem causar danos colaterais ao tecido saudável. Além disso, Elias compreendeu que o verdadeiro potencial dos PEN residia em sua capacidade de atuar de maneira sinérgica quando combinados com outras modalidades terapêuticas. Ao integrar terapias físicas, suporte nutricional e tratamentos farmacológicos adequados, cada abordagem potencializava os efeitos das demais, criando uma estratégia multidimensional para enfrentar o desafio clínico. A perspectiva de poder restaurar a integridade estrutural do pé, reduzir o risco de complicações graves e, possivelmente, salvar a perna do paciente, conferia ao estudo um caráter urgente e profundamente motivador. Em suma,
Os campos eletromagnéticos pulsados não eram apenas uma tecnologia emergente, mas representavam uma esperança concreta de intervenção em casos extremos, abrindo novas possibilidades para tratamentos que antes pareciam impossíveis, especialmente em situações onde estruturas biológicas anômalas ameaçavam funções essenciais do corpo humano. Em contrapartida, a pesquisa em nanomedicina e na entrega direcionada de fármacos revelou-se como um caminho promissor para otimizar a ação terapêutica de forma extremamente precisa. Elias mergulhou profundamente nos princípios dessa ciência de ponta, estudando como nanopartículas poderiam ser cuidadosamente projetadas para encapsular agentes terapêuticos e serem ativadas apenas por estímulos específicos presentes diretamente no local da infecção. Entre esses estímulos, destacavam-se o pH ácido característico da inflamação crônica, sinais bioquímicos liberados por células danificadas e enzimas específicas produzidas pela própria resposta imunológica do corpo. Esse nível de precisão na entrega de medicamentos não apenas aumentava a eficácia do tratamento, como também reduzia drasticamente a toxicidade sistêmica, evitando efeitos colaterais comuns em terapias tradicionais. A visão de Elias ia ainda mais longe. Ele concebia nanopartículas capazes de penetrar na densidade compacta da estrutura calcificada da criatura, atravessando barreiras físicas que antes pareciam intransponíveis. Uma vez no interior, essas minúsculas transportadoras liberariam agentes bioquímicos selecionados para dissolver ou neutralizar o parasita de forma controlada, praticamente sem afetar o tecido saudável ao redor. Tal abordagem representava um avanço extraordinário, oferecendo uma possibilidade real de intervenção em ameaças biológicas profundamente enraizadas, que de outra forma poderiam comprometer a integridade do organismo humano. Elias compreendia que a eficácia dessa estratégia dependia de múltiplos fatores interconectados: a precisão da ativação das nanopartículas, a capacidade delas de atingir áreas inacessíveis, a sinergia entre os agentes terapêuticos e a resposta imunológica natural do paciente. Cada elemento precisava funcionar em perfeita harmonia, como uma orquestra minuciosamente ensaiada, para que o tratamento não só atacasse o parasita, mas também fortalecesse a regeneração do tecido ósseo e da circulação local. Além disso, ele percebeu que a combinação de nanomedicina com outras modalidades de tratamento, como os campos eletromagnéticos pulsados, PEM, e terapias físicas de suporte, poderia criar um efeito multiplicador. Enquanto os PEN estimulavam o metabolismo celular e promoviam a regeneração óssea, as nanopartículas atacavam diretamente a ameaça biológica, aumentando significativamente as chances de sucesso e minimizando riscos de complicações graves. Essa integração entre tecnologias emergentes não era apenas um conceito teórico. Para Elias, representava uma promessa concreta de salvar membros ameaçados, restaurar funções comprometidas, oferecer uma alternativa menos invasiva e mais precisa do que a amputação ou procedimentos cirúrgicos extensos. O potencial de combinar engenharia nanoscópica, biologia celular e física aplicada transformava o tratamento em uma obra de engenharia médica de precisão, elevando a luta contra infecções complexas a um novo patamar de inovação científica. No fim das contas, a ideia de nanopartículas inteligentes que penetrassem a calcificação da criatura e liberassem sua carga terapêutica com precisão quase cirúrgica simbolizava não apenas a esperança de cura, mas também um marco na forma como a medicina moderna poderia enfrentar desafios biológicos profundamente enraizados, e até então praticamente intransponíveis. Por conseguinte, a necessidade de monitoramento contínuo e adaptação do tratamento levou Elias a explorar a integração de sensores biomédicos implantáveis como uma solução revolucionária. Embora esses dispositivos ainda estivessem em fase experimental para aplicações tão invasivas, a possibilidade de contar com minúsculos sensores capazes de monitorar marcadores inflamatórios, níveis de oxigênio, perfusão sanguínea e a integridade do tecido ósseo em tempo real representava o ápice da medicina personalizada. Cada sensor poderia fornecer dados precisos e instantâneos, transmitindo informações detalhadas para uma equipe médica, permitindo ajustes imediatos no tratamento, sem depender exclusivamente de exames periódicos convencionais. A visão de Elias ia além do simples acompanhamento clínico. Esses sensores poderiam identificar alterações sutis antes mesmo que sinais clínicos visíveis surgissem, permitindo intervenções rápidas e altamente precisas. Com tal vigilância constante, seria possível não apenas maximizar a eficácia do tratamento, mas também antecipar e prevenir complicações graves, como infecções recorrentes ou degradação óssea acelerada.
Em casos como o do pé afetado, onde uma estrutura biológica anomala ameaçava a função do membro e a circulação local, esse tipo de monitoramento representava uma diferença potencialmente vital entre recuperação completa e perda permanente. A busca de Elias, portanto, se transformou em algo maior do que uma simples abordagem terapêutica. Tornou-se uma verdadeira exploração das fronteiras da ciência médica moderna. Ele passou a integrar conhecimentos de engenharia biomédica, nanotecnologia, fisiologia e terapia regenerativa em um único paradigma, onde cada disciplina contribuía de forma complementar para um tratamento adaptativo e multifacetado. Essa convergência de áreas distintas não apenas ampliava o arsenal de estratégias disponíveis, mas também permitia que soluções inovadoras fossem testadas em conjunto, oferecendo possibilidades que antes pareciam impossíveis. Ao refletir sobre essa abordagem, Elias percebeu que a complexidade do desafio exigia justamente essa diversidade de métodos. Cada tecnologia, seja a aplicação de campos eletromagnéticos pulsados para estimular a regeneração óssea, o uso de nanopartículas para atacar diretamente a ameaça biológica ou sensores implantáveis para monitoramento contínuo, possuía suas próprias nuances e limitações. No entanto, combinadas de maneira estratégica, essas ferramentas criavam um sistema dinâmico capaz de se adaptar às mudanças do organismo, respondendo a cada sinal de alerta e ajustando a terapia em tempo real. Essa integração, pensou Elias, simbolizava o futuro da medicina personalizada, tratamentos que não apenas atacassem a doença, mas interagissem de forma inteligente com o corpo, aprendendo e evoluindo à medida que o paciente respondia às intervenções. Em um cenário de saúde complexo e recalcitrante, onde ameaças biológicas profundamente enraizadas poderiam se espalhar rapidamente, a combinação de vigilância constante, precisão terapêutica e adaptação contínua representava não apenas esperança, mas uma estratégia concreta e cientificamente fundamentada para salvar vidas e preservar funções corporais críticas. No fim das contas, a abordagem de Elias não era apenas sobre tratar uma condição específica, era sobre redefinir os limites do que medicina moderna poderia alcançar, transformando desafios aparentemente insuperáveis em oportunidades para inovação, aprendizado e avanço científico. A convergência de tecnologias, disciplinas e estratégias, cada uma cuidadosamente calibrada, tornava possível enfrentar ameaças complexas com um nível de precisão e eficácia que poucos ousariam imaginar há apenas algumas décadas.